Venâncio Mondlane é acusado de recrutar na Parama para poderem lhe servir como sendo seu braço militarizado. Para que eles aceitassem e que caíssem nisto aqui, foi necessária a promessa de que eles teriam emprego debaixo do comando de Venâncio Mondlane, contanto que nesta fase seguissem cometendo crimes. Crimes esses que aterrorizaram por alguns instantes a província de Nampula. A coisa mais estranha nesta história é que o Partido Frelimo aparece a fazer figuras nesta história. E o mais engraçado nisto tudo é que os da Parama, antes de pedirem desculpas ao povo moçambicano, pedem perdão ao Partido Frelimo e, na sequência, os outros intervenientes da história. A equipa de Venâncio Mondlane não deixou isto aqui barato, já reagiu. E não só. Existe uma grande chance de que isto aqui faça parte do plano de se assassinar a reputação política de Venâncio, com vista que na comunidade internacional ele fique sujo. Qual é a chance de que Venâncio Mondlane não tenha usado os na Parama no momento em que havia aparentemente uma guerra, quando os ânimos ainda estavam lá em cima, as forças de defesa e segurança a pegarem pesado contra o povo? Qual é a chance de que Venâncio não tenha usado esses manos dos na Parama naquele momento e vir usá-los agora? Será que isto aqui tem o mínimo de lógica suficiente para, no mínimo, tentarmos acreditar nisto? É sobre isso que a malta vai tratar no vídeo de hoje e eu quero muito a sua atenção. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações, porque nós vamos trabalhar com base em fatos e vou lhe trazer o melhor vídeo desta semana. Clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos lá ver se Venâncio é ou não criminoso. Veladas inteligentes só acontecem no maisvendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Os Naparamas são um grupo paramilitar criado em 1980 por um senhor chamado Manuel Antônio. O objetivo deste senhor era defender os interesses locais, defender as comunidades que durante a guerra dos 16 anos estavam a ser injustamente atacadas essas tais comunidades. Com isto tudo, os da Parama usavam métodos não convencionais de se armar. Eles se armavam por intermédio de alguns remédios conhecidos por esse senhor Manuel Antônio. Infelizmente, o senhor Manuel Antônio teria morrido em combate, segundo como conta a história, e que não tivesse passado o legado para os demais, ou seja, o truque de como é que eram feitas as magias para poder se garantir a segurança dos demais. Desde então, nós não vimos lá muito, desde a morte no caso do senhor Manuel Antônio, nós não vimos lá muito a história a focar-nos da Parama, até que entramos na fase das eleições de 2024. Tivemos um processo eleitoral em 2024 que correu tranquilamente, mas o momento pós-eleitoral, por não se ter conduzido a vitória ao legítimo vencedor, nós vimos o povo moçambicano a se levantar. Foi quando nós começamos a ouvir que havia um grupo chamado Naparama. Desde então começamos a nos interessar em saber quem é que eram esses Naparamas. Com o avanço do tempo, os Naparamas começaram a se desvirtuar, começavam a fazer coisas que não tinham nada a ver com a ideia original daquilo que era o objetivo dos Naparamas. Vimos alguns vídeos de determinados cidadãos que entravam em esquadras, carregavam armas, eram disparadas balas contra eles e eles nem sequer esquivavam, seguiam andando. Não só, vimos alguns vídeos em que um cidadão vacinado com lâminas e tudo, era-lhe passada a lâmina da faca ou da katana no seu corpo e nada acontecia. Nós ficamos tipo, uau, estamos diante de um ser humano que não é deste mundo. Com o passar dos tempos, houve a necessidade de que esses Naparama entendessem que devessem fazer o que eles bem quisessem. E começamos a ouvir que Naparamas estavam a semear terror em Nampula. Depois de um tempo, as forças de defesa e segurança prometeram que iam caçar milimetricamente este grupo até o neutralizar por completo, com vista que esta cena acabasse, porque trata-se do Estado moçambicano e nenhum filho moçambicano deve criar terror contra outro filho moçambicano. Graças a Deus, soubemos da captura desses irmãos. Perto de 65 cidadãos teriam se entregue às autoridades e numa dessas, um determinado cidadão, apontado como sendo o chefe disto, ele acusou Venâncio Mondlane de recrutamento em troca de emprego. Atenta-se ao que eu vou dizer, presta muita atenção. Vamos agora à minha tela para podermos ver o que é que eles disseram, ou seja, o que é que ele disse, e vais entender a história quando eu digo que o Partido Frelimo está a tentar tirar proveito, porque aparece como sendo, eles aparecem simplesmente para vir dar drifts aqui, mas entenda a história para poder caminhar comigo. A matéria da DW diz: Naparama acusa Mondlane de recrutamento. Alegado líder do grupo paramilitar acusa Venâncio Mondlane de recrutamento para semear terror e desordem na região de Nampula em troca de emprego. Equipa do político nega quaisquer relações com os Naparamas. Vamos lá
descascar este lugar aqui. Nós tivemos a situação real em que Moçambique estava literalmente, não literalmente, estava exatamente em chamas. Aquele momento, no meu jeito de ver, se alguém quisesse usar um grupo paramilitar, meus caros irmãos, aquele era o momento exato. E vir usar os Naparama nesta fase em que nós nos encontramos é uma coisa não tão bem organizada. Mas isto aqui me cheira a uma comunicação política, não necessariamente, isto aqui é como se fosse um job político disfarçado de job do Estado. E o Estado trabalhou aqui, mas isto aqui tem cheiro político, você entende lá mais para frente. Depois que foram neutralizados, principalmente este jovem aqui, você vai entender na matéria, depois que foram neutralizados, começaram a delirar, ou seja, começaram a dizer algumas coisinhas com relação ao principal objetivo seu, aquilo que lhes teria paquerado e lhes feito entrar no grupo Naparama para poderem fazer e desfazer. Entendo que esse cidadão, identificado como líder, contou aos jornalistas. Disse assim: para sermos Naparamas foi por engano do nosso delegado do movimento político de Venâncio Mondlane, de Malema e de Mutuali. Ele, delegado de Malema, chegou em Mutuali e disse que precisa de jovens para serem militares do Venâncio. Fomos escolhidos, aceitamos tudo e ele pediu para que procurássemos um curandeiro para um tratamento tradicional para passarmos a pertencer Naparamas. Ficamos convencidos e enganados pelo emprego que ele prometera de sermos militares, agentes da polícia. O que isto significa? Que esses jovens aqui, segundo como eles acusam, teriam sido paquerados pelo movimento de Venâncio na promessa de que eles teriam emprego na polícia e na força militar, dado provavelmente o conhecimento que eles têm de ataque e defesa. Provavelmente por conta disso, eles teriam sido recrutados. Só que há uma coisa aqui. Quando se trata de pessoas que cometeram crimes, esses manos aqui, jornalistas, nos últimos tempos, eles não estão a fazer um trabalho limpo. Conforme você consegue ver aqui neste print, suposto comandante do grupo, cuja identidade omitimos por motivos de segurança, afirma que aderiu e liderou o grupo com promessas de oferta de emprego garantidas pela equipa de Venâncio Mondlane. Ok. Tudo bem, nós entendemos que existia provavelmente um risco de que dentro das celas ele fosse, vamos lá, agredido ou qualquer outra coisinha. Entendemos a cena de terem que omitir a identidade do nosso irmão aqui. Mas o que eu não entendo é a questão de esse tal, enquanto ele estava a dar depoimento, não ter citado a pessoa em questão, a pessoa delegada que lhe teria abordado, ou que lhes teria abordado, apresentando essa proposta. A mim, esta história não me satisfaz lá tanto porque estão a faltar elementos. Por outro lado, a Frelimo aparece já a dar drifts na voz do senhor Felipe Paundi. Por que ele aparece a dar drifts? Porque os Naparama, antes de tudo, ou seja, este senhor aqui, em nome dos homens dos Naparama, ele pede desculpas. Ele diz, abrir aspas, nós estamos arrependidos. Peço perdão ao nosso governador de Nampula, Frelimo, à Polícia da República de Moçambique, aos militares e, segundo, peço perdão ao Partido Frelimo, segunda vez, e aconselho todos os amigos que estão em Mutuali e fora de lá, mas que estivemos juntos nesses tempos para se entregarem à Polícia da República de Moçambique ou militares. Consegue entender? Por conta destas palavras aqui, provavelmente o jornalista tenha colocado a comunicação do jovem, que o jovem disse isto, pediu perdão a Frelimo 2 vezes, que o governador é a pessoa da Frelimo, sabemos, e pediu de novo perdão a Frelimo, não pediu. Meu Deus. Foi energia. Tivemos um pequeno stress aqui com a eletricidade. 1h09. Geralmente eu trabalho estas horas aqui e eles cortaram a luz, mas nós não paramos de trabalhar, tive que aguardar mais um pouquinho. Eles cortaram uma coisa de 10 minutos atrás. Estou a retomar o vídeo. Então, o que acontece? Provavelmente o jornalista teria apresentado a outra parte a dizer o que disse no caso. Essas palavras do nosso irmão, que foi aprisionado no caso por conta do seu envolvimento no movimento Naparamas, no caso. O que acontece? O senhor Felipe Paundi, por sua vez, diz desconhecer. Em outras palavras, ele diz que aquilo que está a ser dito pelo Naparama em questão aqui é uma coisa que é completamente desnecessária, que não faz sentido nenhum. O que ele diz? Abrir aspas. Não sei se os Naparamas fizeram mal a Frelimo. Quero acreditar que fizeram mal ao povo moçambicano. Não há membro da Frelimo que não seja moçambicano, fechar aspas. Tipo, não ligo para isto. Por isso eu digo para vocês que este trabalho aqui me parece não um trabalho do Estado, mas sim um trabalho partidário disfarçado de um trabalho do Estado.
Vamos lá continuar. Por sua vez, o pessoal já da equipa de Venâncio Mondlane precisou reagir, que ok, tudo bem, vocês andam a nos acusar de coisas, mas nós não temos conexão nenhuma com isto. E usando um pouquinho só, um fiinho só de lógica, dá para chegar à conclusão de que isto aqui, meus caros irmãos, provavelmente seja aquela cena de encontramos gajos completamente podres aqui. Nesta situação, cabe atirar a responsabilidade disto naquele gajo ali, com vista que politicamente esse gajo morra, apodreça e que não nos incomode nunca mais. Em Nampula, o coordenador provincial do movimento de Venâncio Mondlane, o senhor Castro Niquina, teria dito as seguintes palavras, abrir aspas: nós fazemos política, não tratamos de conflitos. Dentro da nossa organização, não temos departamento que lide com assuntos relacionados, para além de que todas as atividades são divulgadas publicamente, fechar aspas. Em outra linha, no caso, em outro parágrafo, ele diz, abrir aspas, nós estamos num país onde se fala de terrorismo em vários cantos. Se existem algumas pessoas que se insurgem, as autoridades não podem dar lugar a argumentos e validar pelo fato de falarem de Venâncio Mondlane. Fechar aspas. O que isso significa? Que eles não podem simplesmente querer acreditar nessa cena só porque se disse que nós insurgimos-nos por conta da nossa conexão com Venâncio. Porque do jeito como a coisa vem agora e a omissão da pessoa, do delegado em questão, que teria sido o elo entre o movimento de Venâncio e esses jovens aqui, quando se omite esse jovem, já dá para perceber que alguma coisa não está boa. Não só o profundo envolvimento dos movimentos políticos nisto já começa a levantar alguma suspeita. Usando um bocadinho só de lógica, quando nós tínhamos aquele problema, nós entendíamos que aquele momento seria propício para a existência desta relação entre os Naparama e Venâncio Mondlane. Agora que a coisa acabou, não faz sentido, principalmente pelo fato de as pessoas terem cometido crimes ao longo dos tempos, aterrorizaram Nampula. Como é que ele vai dizer, vocês vão lá terrorizar aquele lugar, no final de tudo eu vou vos dar emprego na polícia e nas forças de defesa, no caso, na GFADEM, como militares. A coisa não faz lá muito sentido, por isso eu digo, isto aqui me cheira a trabalho político, não necessariamente a trabalho do Estado. O trabalho do Estado foi feito, no caso, ou seja, o Estado se envolveu, fez um trabalho, mas esta cena aqui, eu acredito que sirva para poder se aniquilar a reputação deste jovem Venâncio. Por que eu digo isso? Eu disse em vídeos pretéritos que esta coisa aqui ia acontecer, ia se caçar a reputação do gajo, ia se fazer de tudo para se atacar, acusando sobre coisas que ele não teria feito. E é isto que nós estamos a verificar aqui. A matéria em questão pertence à DW, eu deixo o seu link aqui na descrição, com vista que você vá conferir as coisas por si só, e há muito mais coisas que foram ditas aqui, que outras só tirei o fundamental, aquilo que pudesse nos conduzir, ou seja, aquilo que fosse nos conduzir de maneira um bocadinho mais saudável. Eu espero que este vídeo tenha lhe chegado em perfeitas condições, o suficiente para já ter clicado no like, inscrito-se e ativado o sino de notificações. A malta se deverá voltar a ver daqui a pouco. Por agora é tudo, até lá. Um beijão, chupa!